Meu pai também está aqui como visita, né? Eu sou da Central de Niterói, eu faço faculdade lá no NASP, nós estamos aqui especialmente para a Semana Santa. E mais uma vez quero frisar, quero me colocar à disposição da igreja. Eu tenho uma ideia de repente de colocar no telão meu WhatsApp, talvez um outro dia, ou uma outra oportunidade de repassar para o pessoal, para que as pessoas possam entrar em contato essa semana, não importa a hora. Nós vamos estar às ordens, orando pela igreja nas madrugadas também, e vai ser uma honra, uma bênção. Deus seja louvado, amém? Amém. Então, gente, deixa eu só ajeitar aqui o material que eu vou passar aqui para vocês. Mas já vamos para a página, para o livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Quando vocês abrirem, nós vamos fazer uma oração especial aqui hoje. Lucas, capítulo 24. Amém? Antes eu quero fazer uma ressalva para vocês. Quem foi que pegou esse papel parecido com esse papel que está aqui na minha mão? Quem pegou? Quem foi? Pode levantar para mim quem pegou? Levantar e dar uma balançadinha. Quem pegou esse papel? 1, 2. Tem mais alguém? 3, a irmã ali. 4. Tá ok. Todos estão preenchidos, gente? Todos estão preenchidos? Se não estiver preenchido, peço para que vocês preencham durante a pregação aqui. Tá ok? E eu quero falar uma outra coisa para vocês. A gente vai fazer uma breve leitura da Bíblia aqui, devido ao tempo, mas vamos meditar na palavra de Deus e vamos fazer uma oração agora. Querido Pai que está nos céus, todo poderoso Senhor da nossa vida, nós queremos agradecer por estar na tua casa de oração mais uma vez, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua liberdade que o Senhor tem e nos dá, para que a gente possa estar numa igreja adorando a Deus. Nós sabemos que em vários países do mundo cristãos são perseguidos, cristãos não têm a liberdade para adorar a Ti, Senhor. Mas nós queremos agradecer por essa liberdade, por essa alegria que estamos vivendo aqui neste dia, Senhor. Muito obrigado, Deus querido. Que o Senhor possa fazer com que a gente possa debruçar na Tua palavra e aprender cada vez mais de Ti, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, Lucas capítulo 24, versículo, vamos iniciar pelo versículo 13, bem breve. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. Aqui nós vemos 2 discípulos de Cristo indo em direção a Emaús. Emaús ficava, aqui para 60 estádios, mas vamos atualizar aqui, né? Vamos botar um F5. Ele estava a 12 quilômetros aproximadamente a noroeste ou norte de Jerusalém. Era uma província, uma aldeia mesmo, bem pequena, e tinham 2 discípulos indo nesse caminho. Quando, após a morte de Cristo, no domingo ainda, nós sabemos pela Bíblia que Jesus Cristo ele foi à cruz do Calvário numa sexta-feira. Esse dia era o domingo, eram poucos dias ainda. Porém, para o povo, discípulo de Cristo, naquela ocasião, era um momento de muita dificuldade. Nós vamos falar sobre isso lá na frente. Então eles estão saindo de Jerusalém, porque era Páscoa, eles estavam comemorando a Páscoa na cidade de Jerusalém, onde ficava o templo, que é a coisa mais importante para o judeu, principalmente naquela época, tá? E eles estavam voltando de Jerusalém em direção a Emaús. E vamos continuar lendo o versículo 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Lembrando nesse contexto aqui, para quem não conhece, Jesus Cristo já tinha morrido de cruz na sexta-feira, e agora Jesus Cristo já estava ressurreto, vivo, em carne, e estava do lado deles caminhando, indo em direção a Emaús também, do lado deles. E Jesus se aproximou e ia com eles. 16. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, os olhos dos 2 discípulos. Então Jesus lhes perguntou: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais?
E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as decorrências desses últimos dias? Eles estavam falando: você não sabe de nada? É possível que você não está sabendo de nada. E aí ele vai continuar descrevendo aqui. E aí Jesus perguntou para ele: quais? E explicaram o que aconteceu em Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e suas nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois disso tudo, e já é terceiro dia desde que essas coisas sucederam. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Mostra aqui que eles estão em dúvida, né? De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia por onde iam, ele fez menção de passar adiante. Jesus Cristo então estava presente. Os dois discípulos de Emaús entraram nas suas casas e Jesus: não, vou passar adiante. Não, vou embora. E em algum momento eles convidam Jesus Cristo para entrar e ter uma última ceia com eles ali. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele um pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Jesus Cristo fez esse papel. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha o quê? As escrituras. E na mesma hora, levantando-se, os dois voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 discípulos e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Amém? Bem, nós vamos discorrer sobre essa parte do texto. Esse relato bíblico, ele tem inúmeros aprendizados para nós que somos cristãos e também aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Inúmeros, para quem é cristão e para quem não é, mas inúmeros aprendizados. Interessante, como falei, Emaús ele ficava a 12 quilômetros ao norte ou noroeste, não se sabe exatamente arqueologicamente onde estava a cidade. Lembrando, 12 quilômetros. 12 quilômetros. A pé é pouco, gente. Hoje o pessoal está andando de ônibus, está andando de Uber, está andando de moto, está andando de carro. 12 quilômetros. E aqueles dias, para aqueles discípulos, aqueles dois discípulos, aqueles dias, desde a morte de Cristo, inclusive, muitos comentaristas bíblicos dizem que eles presenciaram isso, não só ficaram sabendo, por eles morarem a 12 quilômetros, mas eles presenciaram. Eles estavam extremamente cabisbaixos, extremamente tristes, devido à morte de Cristo, porque eles criam em Cristo. Mas eu vou falar a palavra cabisbaixo, eu vou falar a palavra desorientado, sem norte, desnorteados. Eles estavam tristes, desolados. Mas por quê? Como assim? Eles não compreendiam por que realmente daquilo ter acontecido. Porque o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, como eles criam, Cristo, o Filho de Deus, o profeta, o Todo-Poderoso, por que ele tinha morrido? Porque na cabeça dos judeus daquela época, o Salvador, o Messias, ele tinha que vir para poder reinar como Todo-Poderoso na nação de Israel. Um reino mesmo.
um trono, uma coroa de ouro, um trono. Essa era a cabeça do judeu na época. Ele tinha que reinar politicamente, inclusive, libertando inclusive o povo judeu. De quem que tomava conta do povo judeu naquela época? Dos romanos. Os romanos faziam pressão em cima deles. Então eles estavam ali também para poder. A visão que o judeu tinha naquela época, inclusive dos cristãos ali, inclusive dos cristãos, é que ele teria que libertar o povo. Essa era a ideia. Mas a gente consegue ver que eles não compreendiam essa questão, e quando nós não compreendemos alguma situação que acontece conosco, nós automaticamente compreendemos a razão de Deus na nossa vida. Quando nós não compreendemos uma situação na qual nós estamos passando na nossa vida, nós incompreendemos Deus, o papel de Deus na minha vida. Esse é o ponto A. E eles não conseguiam abrir os olhos dele para a realidade na qual eles viviam. Eles não entendiam qual era o propósito da morte de Cristo. Eles não conseguiam compreender o alcance espiritual dessa morte de Cristo. Não entendiam nada. Estavam totalmente desorientados, como a gente falou. Mas muitas vezes na nossa vida, todo dia, nós passamos por sonhos frustrados, nós passamos por doenças, nós passamos por um casamento com dificuldades, nós passamos com desaprovações que nós temos com a vida dos nossos filhos, nós passamos por decisões, vamos falar para os jovens, decisões, que a gente estava até falando sobre decisões, que levam você a ter muita dificuldade de qual decisão tomar. Uma dificuldade tremenda em tomar uma decisão certa. Isso acontece com todo mundo. Todo mundo. Eu, quando era mais novo, era um cristão mais novo, eu sou batizado desde a gente 22 anos. Eu achava que quando eu me batizasse, tudo ia ficar bem. Tudo ia ficar bem. E não é assim. Nós temos dificuldade no nosso dia a dia. As coisas só aumentam de dificuldade. Mas agora nós temos que ter certeza do Cristo que nós carregamos. É a questão da multiplicação da fé. Eu tenho que multiplicar a minha fé para mim e para o próximo. Esse é um resumo, mas versículo 14 diz o seguinte, vou repetir para a gente ler atentamente. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. No percurso, na verdade eles falavam sobre os acontecimentos, mas eles não relacionavam, como eles não entendiam, eles não relacionavam a morte de Cristo ao cumprimento das profecias. Eles conversavam, eles estavam conversando entre eles, só de dois por enquanto, mas eles não relacionavam a morte de Cristo a uma profecia de um mundo vindouro maravilhoso. Eles tinham planos de uma vida próspera terrena, uma vida de sucesso terreno, uma vida de vitória terrena, mundana, nesta terra, nesta vida. E por isso que eles entendiam, eu não entendi de profecia. Lembrando que isso acaba mostrando a nossa falta de fé. E não só a falta de fé, mas a falta de entendimento da palavra, entendimento da Bíblia. Mas era difícil para eles entenderem. Jesus ensinou isso o tempo todo. Jesus estava ali presencialmente ensinando para eles o tempo inteiro. E muitos ali não compreendiam. A grande verdade é que hoje em dia, essa questão de não compreensão, hoje em dia, inclusive o mundo evangélico, inclusive a gente sabe do dia, hoje em dia, a gente quer provar a Bíblia através da ciência. Nós queremos provar a Bíblia através da ciência. E nós debatemos com pessoas que não creem, não acreditam, não têm a mesma fé que nós, mas nós queremos debater com eles
através da ciência que a Bíblia está certa. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. A Bíblia se prova por si só. Eu não preciso pegar a ciência para comprovar aquilo que Deus falou. Certo? Toda a história da Bíblia, desde a sua capa inicial até a sua capa final, ela por si só é provada. Ela não tem contradições. E foram cerca de 40 pessoas que viveram em tempos extremamente diferentes que escreveram a Bíblia. Ela não tem contradições. Ela mostra uma luz de um ser supremo, o Todo-Poderoso, que veio à Terra e morreu para nos salvar do nosso pecado. E esse ser foi extremamente perfeito, sem nenhum erro bíblico. Resta a gente mostrar para essas pessoas a luz que reside em nós através do Espírito Santo para essas pessoas. É exatamente essa função que nós temos hoje. Exatamente essa função. Ah, mas eu sirvo para poder ser médico, missionário? Ah, mas eu sirvo para poder ser pastor? Ah, mas eu sirvo para poder ser jogador de futebol? Não. Primeira função, nós como cristãos. Primeira função, pregar o Evangelho para aqueles que não têm a mesma luz que nós. Só que o mundo hoje, inclusive o mundo cristão, a gente entra no Facebook, entra no YouTube e vai comentar opiniões contrárias a nós, basicamente com raiva, com ódio no coração. A gente vai debater com uma pessoa querendo, eu vou pedir perdão da palavra aqui para poder falar sobre isso, querendo se sobrepor no ego, na discussão. Eu vou mostrar bem para ele porque eu quero vencer o debate, não é porque Cristo tem que iluminar o coração da pessoa. Nós carregamos a verdade no nosso coração e a palavra de Cristo para eu poder me sobrepor e querer me achar mais do que aquela pessoa, não por misericórdia daquela pessoa. Nós temos que ser transformados. Nós temos que entender que o propósito de Deus não é aquilo que eu quero para mim mesmo. Eu abnego as minhas vontades. Eu reduzo meu próprio corpo a pó. Eu vivo para Cristo, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Aquele que sim, se não tivesse sido entregue na cruz do Calvário, eu não estaria existindo aqui hoje. Eu já estaria derrotado. Vocês não estariam aqui, não teriam esperança de vida. Tenhamos paciência com aqueles que não conhecem a Cristo. Que nós possamos ser a luz. Nós podemos ser a luz. Nós podemos ser a luz, porque já aceitamos Cristo no nosso coração. Amém? Amém. Versículo 15. Vamos lá, novamente. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Quem ia com eles? Quer dizer que os discípulos que se aproximaram de Jesus? Jesus se aproximou deles. O próprio Jesus Cristo se aproxima do ser humano pecador. O próprio Jesus Cristo. Eu não posso fazer nada, absolutamente nada, para sozinho alcançar o trono da graça. Eu sozinho não consigo, não tenho força, não tenho sabedoria. Eu sozinho não consigo mais chegar a Deus. Deus vem até mim. Jesus Cristo vem até mim e a vocês, compartilhando misericórdia, compartilhando paz, compartilhando o Espírito Santo conosco. Jesus é o caminho, porém Ele abre o caminho. Questão de escolhas, como a gente viu na escola sabatina, decisões, escolhas. Eu escolho estar com Cristo. Cristo me dá o livre-arbítrio para que eu possa escolhê-lo. Ele não força, eu não sou robô. Deus mostra o caminho, porém Ele vem até o caminho para me receber. Versículo... Vamos continuar aqui só para a gente entender. O discurso de Jesus abre a mente dos discípulos. A partir do momento que Jesus ele começa a falar para os dois discípulos no caminho, lembrando que já estava no fim de tarde, estava escuro, então eles não conseguiam ver a face de Cristo, mas eles começaram a entender que, nossa, essa pessoa está do meu lado aqui, fala com Jesus.
Se a pessoa tem sabedoria, se a pessoa tem Espírito Santo, se a pessoa compreende da palavra de Cristo, compreende da palavra de Deus, se a pessoa entende do Antigo Testamento, a pessoa sabe o que está falando, essa pessoa é uma abençoada. Se a pessoa sabe da Bíblia, sabe das Escrituras, tem autoridade no que fala. E aí, a gente vai para o versículo 17. 17, desculpa, eu já falei. Não, 17 eu não falei, né? Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida de caminhais? E eles pararam entristecidos. Jesus Cristo, ele pergunta, já sabendo o que estava acontecendo com eles. Pergunta. O que quer dizer Jesus perguntar aquilo que ele já sabia? Primeiro, Jesus já sabia o que realmente acontecia na mente deles. Já sabia da tristeza, já sabia do porquê deles estarem naquele tipo entristecidos. Ele é Jesus, sabe de todas as coisas, o Supremo Criador, o Onisciente, sabia de tudo. Porém, Jesus quer com isso, quer nos ensinar com isso. Jesus quer relacionamento. Independente de Jesus já saber de todas as coisas que você vai falar, orar, Ele quer que você fale. Ele é misericordioso o suficiente, complacente o suficiente, está ali do seu lado, companheiro, para que você possa falar tudo aquilo que você precisa falar. E através disso, que Ele pode falar contigo. Porque primeiro Ele pergunta, e agora Ele começa a responder para os discípulos. Primeiro Ele pergunta, Ele quer relação, agora Ele vai responder. E quantas vezes no dia atual nós falamos com Cristo? Quantas vezes nós entendemos tudo que está acontecendo na nossa vida e chegamos até Cristo? Então, vamos direto para o versículo 21, e vamos continuar aqui. Versículo 21 diz o seguinte: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Estranho é que eles não lembravam que Jesus Cristo tinha feito uma promessa. Eles não lembravam que Cristo falaria que Ele ressuscitaria. Eles não lembravam. Engraçado que até pessoas que não seguiam a Cristo lembravam disso. Vamos ver, por exemplo, eu vou ler rapidamente aqui, o canal acompanha se desejar, mas Mateus capítulo 27, versículos 62 e 63. Mateus capítulo 27, versículos 62 e 63. Vamos ler bem brevemente aqui. 62 e 63 são os versículos. Diz o seguinte: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, ou seja, eles estavam no sábado, perto do pôr do sol ali, no domingo depois do pôr do sol, reuniram-se os principais sacerdotes, eles estavam no sábado, perto do pôr do sol, tá? Quem estava ali? No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei? O que ele está querendo dizer? Os próprios ímpios, aqueles que não acreditavam na palavra de Deus, eles sabiam da promessa, mas os discípulos não sabiam. Os cristãos não entendiam, não compreendiam. Vamos voltar lá para Lucas capítulo 24 e vamos tentar entender o versículo 27, que diz o seguinte: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Jesus Cristo começou a falar de Moisés e depois falou de quem mais? Chegou até Isaías, Malaquias, falou de todos os profetas. Todos os profetas, Jesus Cristo se delongou a falar. Mas aqui a palavra expunha-lhes, que está escrita aqui no versículo, ela é basicamente como ele
fez hermenêutica. O que quer dizer hermenêutica? Hermenêutica é a ciência ou técnica que tem por objetivo a interpretação de texto. Como eu interpreto cada texto da Bíblia. E Jesus Cristo interpretou o texto que falava sobre ele mesmo, e aí ele declarou a esses dois discípulos. Ele ensinou já depois de sua morte. Vamos lembrar o seguinte: qual foi o testamento que Jesus Cristo usou quando foi fazer hermenêutica com os discípulos? Foi o Antigo Testamento, gente. Porque o Antigo Testamento conta de Cristo, conta de Jesus. Todo o Antigo Testamento conta de Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele falou desde todos os profetas. Falou de Moisés, mas ele falou até mais de Moisés, porque Moisés escreveu Gênesis. Ele deve falar de Moisés ali, Gênesis, etc., aquela do homem. E se delongou a explicar. Mas aí você vai perguntar para mim, mas ele... eu vou chegar lá, a construção do raciocínio. A grande verdade é a seguinte: é que Deus, ele não preferiu se apresentar diretamente a eles. Jesus não poderia aparecer na frente deles e Jesus falar: sou Jesus. Poderia ou não poderia? Óbvio que poderia. Jesus Cristo, o que ele preferiu fazer? Jesus Cristo, ele preferiu mostrar, ensinar de forma pedagógica, declarar para que esses discípulos pudessem entender claramente, aprender como ele construiu, através das escrituras, como ele construiu realmente quem estava do lado deles, entender aquilo que realmente era a dor deles. A dor deles era o quê? Perdemos Jesus, não entendemos nada mesmo, perdemos Jesus, agora já era. Não, eu vou explicar por que eu morri na cruz. Escritura, Bíblia, Palavra de Deus. Palavra de Deus. Isso é importante para a nossa vida. Palavra de Deus, Escritura. O coração dele já ficaria satisfeito com a apresentação, mas era necessário realmente compreender os testemunhos da missão de Cristo. Mostrou Jesus, na verdade, Jesus me mostrou a importância do Antigo Testamento. Tá? E a gente sabe que muitos cristãos no mundo desprezam o Antigo Testamento. Nós vemos igrejas e líderes religiosos que falam: não, o Antigo Testamento não serve para nada. Rasga aqui, é como você fala assim: rasga aqui e joga fora. Eles têm líderes religiosos assim. Mas Jesus Cristo usou o Antigo Testamento depois de sua ressurreição para ensinar dele mesmo e por que certas coisas agora não precisariam ser cumpridas. Porque ele era o tipo, ele era o antigo que realmente tinha cumprido toda a promessa de um Messias. Ele estava ensinando. Na verdade, Cristo, ele não ensina como os líderes religiosos, alguns deles. Ele ensina assim, que toda a Bíblia de forma integral, inteira, deve ser estudada. Inteira. O Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Aponta para o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Salvador dos Exércitos. Porém, a chave para compreender a Bíblia é ver Jesus Cristo em todas as páginas da Bíblia. Amém? Agora vou chegar um pouco mais no versículo 30. Vamos dar uma olhada no versículo 30 para a gente entender um pouco mais para frente da história. Aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. A refeição para um judeu é uma coisa extremamente importante. Eu acredito que isso deve ser uma herança, né? Porque sábado também, uma refeição é sempre bom para os irmãos adventistas, certo? Sempre bom, né? A refeição para eles é algo pessoal. Eu só almoço, ou só janto, ou só lanche, independente da refeição. O judeu só fazia isso para poder gerar intimidade com a pessoa com quem ele ia fazer. Ele cria nisso. Era um tempo especial para o judeu. Quando eles convidavam uma pessoa para poder estar com eles, essa pessoa ela sentia esse tomado especial. E quando eles convidaram Jesus Cristo para entrar na casa deles, os dois discípulos, eles entenderam que Jesus Cristo era especial. E eles não tinham o reconhecido ainda.
Mas ele entendeu, essa pessoa que está do nosso lado é especial. Veio com a gente aqui. Mas olha que interessante, né? Lembra que eu falei? Refeição tem a ver com gerar intimidade. Até então eles não tinham intimidade real com essa pessoa que era o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Mas olha que interessante. Eles só reconhecem a Cristo quando eles geram intimidade com Jesus. Só quando eles estão na mesa, conforme o costume deles, com intimidade com Jesus Cristo, é que eles reconhecem Jesus Cristo. Eu vou falar para vocês o seguinte: na nossa vida não é diferente. Eu só reconheço Jesus Cristo, eu só conheço Ele de fato quando eu gero intimidade com Jesus. E essa intimidade ela vem através de quê? Alguém pode me responder? Relacionamento. Relacionamento gera o quê? O que eu preciso fazer? Eu preciso orar? Eu preciso orar também. Eu preciso ler a Bíblia? Sim. Eu posso jejuar? Sim. É exatamente isso. Relacionamento vem principalmente. Eu não conheço a palavra de Deus quando eu não leio a palavra de Deus. E sugiro que vocês possam desconfiar de tudo aquilo que eu estou falando. Mas vão vocês na Bíblia e leiam o versículo 24 de Lucas. Vocês na casa de vocês. Nós só conhecemos a Cristo quando eu pego a palavra de Deus e eu leio. E o brasileiro, por não ler, ele é enganado. Nós temos vários líderes religiosos que enganam o povo. Satanás está por trás das igrejas falsas que estão enganando o povo. Nós, como povo privilegiado, que sabemos, temos a mensagem que realmente consta na Bíblia. Nós temos que entender que nós somos portadores de luz para levar luz a outras pessoas. Nós somos o sal da terra. Nós entendemos que Cristo morreu na cruz do Calvário para me salvar, e que agora eu devo ser o servo fiel. Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, desculpa. Deixa eu só me perder aqui na vista aqui. Eu perdi, não vi a vista aqui, mas eles estavam entre os 11, versículo 33, né? Voltaram-se para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Eles esqueceram o cansaço. Olha só, eles andaram 12 quilômetros e já era escuro. Eles, ao reconhecerem Cristo como Salvador, o que eles fizeram? Eles tiveram fome, estavam com fome, mas perderam fome. Estavam cansados, ficaram descansados na hora. Estavam com disposição. Levantaram-se de novo e voltaram para Jerusalém e foram se encontrar com os 11. O que isso ensina para nós hoje? O que isso ensina para nós hoje? Eu digo o seguinte: quando nós reconhecemos a Cristo, nós vamos pregar o Evangelho para essas pessoas, vamos até essas pessoas, vamos entender qual é o propósito da nossa vida, vamos pregar, ser luz para essas pessoas. Interessante no versículo 44 e 45, a gente não lê, mas a gente vai ler agora. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Entenda o que ele fala: estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés. Tudo aquilo que estava escrito na lei de Moisés já estava se cumprindo, já tinha se cumprido com a morte de Cristo. Isso sim está enterrado, nós não precisamos cumprir. Isso sim, tudo aquilo que o próprio Moisés escreveu falando sobre esses mandamentos. Porém, nós sabemos que lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Isso é o primeiro. Vou devorar e pedir que o Espírito Santo me guie no estudo da palavra. Somos o quê? Renascidos de novo coração. Somos renascidos pela palavra de Deus. Amém? Amém.
Aqueles homens, eles começaram uma jornada para Emaús num caminho de tristeza, de decepção. Eles estavam indo para Emaús tristes, cabisbaixos, isolados, sem esperança. E eu digo o seguinte: depressão espiritual. Essa palavra que eu montei na cabeça. Depressão espiritual, eles viviam naquele momento, sem esperança. Quantos de nós hoje que não aceitamos a Cristo, aqueles que não aceitam a Cristo, vivem uma depressão espiritual, uma dificuldade de compreender o porquê que sofre por tal coisa, ou sei lá o quê. Por que sofre por isso? Eles não entendiam. Mas nós, quando cremos, Cristo é o Salvador, nós entendemos o porquê dessas coisas acontecerem. Cristo toma conta da nossa vida. Ele sim é aquele mentor, é o Deus Todo-Poderoso que me leva à palavra de salvação. Ele sim é aquele que vai acalentar toda a dificuldade que tanto cristãos como não cristãos têm no dia a dia. Ele é o Todo-Poderoso. E ele diz assim, lá no versículo 21, né? E nós esperávamos que ele o remisse, que fosse ele o que remisse Israel. Já estava redimido, amém? Naquele momento já estava redimido. Eles não compreenderam. E diz assim: o desejo deles de ouvir mais das Escrituras lhes possibilitou um encontro poderoso com Cristo, que regenerou suas vidas, dando-lhes um novo sentido para a existência. Jesus veio e agora ele mostrou um novo sentido, um novo padrão de vida, a verdade plena de por que ele tinha morrido na cruz do Calvário. Agora eles entendiam o propósito, agora eles estavam reavivados, ou renascidos pela palavra. Agora sim, eles entendiam o porquê, o propósito de ser cristão. O que teria acontecido com esses dois se de repente eles não convidassem Jesus Cristo para entrar? Eles não saberiam que Jesus Cristo é Deus, eles não reconheceriam Jesus. Eles entenderiam da palavra, mas eles não teriam relacionamentos. Eles entenderiam da palavra. Quantos de nós cristãos hoje entendem da palavra, mas não têm o Espírito Santo? Quantos de nós devemos ter vergonha de falar isso, mas é verdade. Quantos de nós não conhecem a palavra? Reavivados renascidos pela palavra. Renascidos pela palavra. Esse é o propósito de hoje. A palavra fez arder o coração daqueles homens e pode fazer arder o seu coração hoje. Amém? Amém. E tem esse papel aqui na mão. Esse que o pessoal deu no início. Quero que vocês balancem aí quem está com o papel na mão. Então eu quero que vocês guardem o papel. Eu quero que vocês se levantem. Todos que estão com o papel, eu quero que vocês se levantem. Pode ficar em pé onde vocês estão aí mesmo. Tá ok? E eu quero agora que aqueles amigos que trouxeram você aqui neste dia, quero também que se levantem. Não sei se está do seu lado, mas eu quero que se levantem também. Esses amigos, eu quero que vocês fiquem do lado dessa pessoa que está com esse cartão aqui. Vocês podem acompanhar? Amém. Vocês viram uma cena especial. Uma cena que toda vez que eu vejo, eu me remeto no dia que eu entreguei minha vida a Cristo. Eu vejo claramente como era a minha vida quando eu aceitei a Cristo e como ela é hoje. Quantas transformações Jesus Cristo fez na minha vida. O Espírito Santo trabalhou no meu coração. Quantas mudanças houveram. Como Jesus Cristo é maravilhoso. Jesus Cristo me deu uma chance que ninguém na face da terra poderia me dar. Ninguém. Ele é o regenerador de vidas. Ele é o transformador de vidas. Ele é o transformador do propósito. Ele realmente é aquele que modificou todas as minhas escolhas. Eu quero mostrar para vocês que quando vocês aceitam estar diante de Cristo, quando vocês aceitam Jesus Cristo no coração de vocês, quando vocês aceitam ser batizados nas águas, vocês têm uma vida transformada. Eu vou fazer
um apelo a vocês aqui hoje. O cartão diz o seguinte: para ser mais feliz, eu aceito a Bíblia como palavra de Deus. Vocês aceitam a Bíblia como palavra de Deus na vida de vocês? Amém? Diz assim: para ser mais feliz, aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, como meu único Salvador. Vocês aceitam a Cristo como o único Salvador de vocês? O Todo-Poderoso? Amém? Aqui também diz: para ser mais feliz, quero fazer um curso bíblico. Não necessariamente hoje, não necessariamente semana que vem, mas é um convite que Cristo, como fez com aqueles discípulos, ensinando as Escrituras para eles. Cristo também estende esse convite a vocês. Vocês um dia querem fazer o estudo bíblico, aprender aquilo que realmente a palavra fala sobre Cristo? Amém? E a última é desejo de ser batizado em breve. Coloque no seu coração esse propósito. Eu quero fazer um convite a vocês, todos esses que pegaram e aceitaram pelo menos um desses votos. Eu quero que vocês venham na frente, os amigos também venham na frente. Eu quero fazer uma oração com vocês aqui na frente. Aqueles também, vou estender um pouco mais o convite, aqueles também que se sentem em casa e não são batizados na igreja adventista, eu sei que aqui tem, como sempre teve e sempre terá, aqueles que não são batizados, que são dessa casa, se consideram dessa casa, que eles possam vir à frente também, que eu quero fazer uma oração especial com vocês. Tem alguém que se considera de casa? Eu não sou batizado, mas eu me considero de casa, eu estou em casa. Eu peço que vocês cheguem à frente, amém? Tem mais alguém que não é batizado e gostaria de receber uma oração especial aqui à frente? Essa oração é para Cristo, gente, não é para mim, é para Cristo. Tem mais alguém? Tem de repente alguém que está acompanhando ela, que pode vir, que é membro da igreja, que pode estar com ela aqui, abraçando ela na oração? Algum irmão de igreja? Amém. Antes da oração final, a gente vai ter uma música com o Robson. Depois dessa música, a gente vai fazer uma oração especial com você, amém? Você jovem, você mais adulto, esteja na sua caminhada, na sua reta. Olha só um pouquinho para mim aqui. Tenho certeza que Jesus, Ele não desistiu de você. Vamos beber também. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fez chorar. Não importa
Não importa pra onde você for ir, se na escuridão, Ele vai te alcançar. Ele apaga o seu passado. Ele não desiste de você, de você, de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele não tem seu caminhar. O amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não desiste. O Espírito Santo está contigo até a consumação do céu. Obrigado, Jesus. A salva de palmas, Senhor. Pertinho. Vamos ficarem aqui na frente. Eu não poderia ir embora. Mais uma vez, eu vou ficar de costas com todo respeito para vocês, mas eu quero falar com eles agora. Eu não iria embora daqui sem antes fazer mais um último apelo. Você já sabe que Jesus Cristo ama vocês. Ele é quem transforma. Eu não preciso ter ansiedade. Eu não preciso passar por uma depressão. Eu não preciso passar por um vazio em meu coração. Ele é quem conforta os corações. Existe alguém de um de vocês que estão com esse papel na mão e tem em seu coração o propósito de ser batizado nas águas? Existe alguém de vocês, eu peço que, se existir alguém de um de vocês que queira estar batizado, no coração de vocês entregar a vida diretamente a Cristo, para que Ele tomar conta, eu quero que vocês dobrem o papel, assim. Dobrem o papel assim. Amém? Queria fazer um pedido a vocês, um convite a vocês. Entendam, Jesus Cristo ama todos vocês. A vida com Cristo não é fácil. O perseverar é de Deus, o cair é de Satanás. O perseverar é de Deus. Perseverem, continuem orando. Eu vou fazer uma visita para vocês durante a semana, a gente vai conversar intimamente, para a gente poder entender o que vocês podem estar fazendo. O meu coração fica alegre em entender que vocês têm o Todo-Poderoso já no coração de vocês, amém? Vou pedir para vocês depois deixarem, depositarem o papel aqui para mim. Peço que vocês deem na minha mão agora. Agora sim, vamos fazer uma oração final por eles principalmente e por toda a igreja por essa semana abençoada que nós vamos ter, amém? Vamos orar então? Glorioso, santo, santo, santo Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por esta manhã, agradecer porque o Senhor agiu poderosamente no coração das pessoas aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor nosso Deus. O Senhor é misericordioso, o Senhor alcança aqueles que humanamente são inalcançáveis. O Senhor é aquele que persevera nos corações. O Senhor é aquele que dedicou toda a sua vida e dedica toda a sua majestade em salvar aqueles que realmente, humanamente, não teriam por onde ir, Senhor. Nós te agradecemos, pedimos que o Senhor possa abençoar essa semana que vai vir. Senhor, fique nessa igreja, fique no coração de cada um que está aqui nesse momento, aqueles também que já se foram, Senhor. Nós sabemos que estendemos o horário, mas é tudo para a tua honra e para a tua glória. Senhor, fique conosco. Conduza os corações essa semana. Que cada um aqui possa trazer uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, uma pessoa que não conhece a Cristo, que tem dificuldade, que tenha passado por lutas. Senhor, que nós possamos estender a tua mão poderosa para que elas possam ser alcançadas através do sangue do Cristo, do Todo-Poderoso, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós te agradecemos porque tu és o Todo-Poderoso da nossa vida e nós rendemos graças a ti, somente agradecidos por o Senhor ter nos alcançado. Fique conosco mais uma vez, é o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém.